Graça e paz, família Bodantas. Hoje, 23 de abril, estamos iniciando com muita alegria mais uma sessão do canal de YouTube da nossa igreja, PPP, Pergunte para o Pastor. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos, estamos aqui respondendo a sua pergunta. Você poderá enviar para o Insta da igreja ou para o meu privado. Hoje a pergunta é a seguinte: a pandemia do Covid-19 é um sinal do fim dos tempos? É interessante que há mais de 2000 anos atrás, Jesus também teve que responder essa pergunta. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus falando sobre a destruição do templo e o seu famoso sermão profético, em todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mas no verso 3 do capítulo 24, nos diz que Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras e estava sentado quando os discípulos vieram em particular e disseram o seguinte: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus ele respondeu essa indagação, essa colocação dos seus discípulos, distribuindo da seguinte forma. Primeiro ele fala da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, e depois ele fala dos princípios das dores. Dentro dos princípios das dores, o mestre fala sobre que muitos virão em seu nome, isto é, se apresentando como um Cristo. Fala que haverá guerra ou guerras entre nações, fomes e terremotos. Depois ele diz que haverá perseguição à igreja, falsos profetas se levantarão, a iniquidade de muitos se multiplicará, como também o amor de muitos esfriará. E ele conclui falando que o evangelho será pregado em todo o mundo. E no verso 14 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: então virá o fim. Dando continuidade, depois do princípio das dores, Jesus fala sobre a grande tribulação e em seguida ele fala sobre a importância de estarmos preparados em relação à sua vinda. Ele fala da vinda do Filho do Homem. Depois ele conta uma série de parábolas, advertindo os seus discípulos quanto à vigilância, se está preparado para a sua vinda. Então ele conta a parábola da figueira, a parábola do bom e mau servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. No capítulo 25, nós encontramos Jesus falando sobre o juízo final. Isso no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e depois capítulo 25 sobre o juízo final. Nós encontramos uma narrativa muito semelhante a respeito disso no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Já no capítulo 21, onde Lucas também registra o sermão profético de Jesus, e Lucas diz primeiramente sobre o princípio das dores, destacando guerras e revoluções, terremotos. Aí nós encontramos as epidemias como um dos sinais do fim dos tempos. Depois Lucas fala sobre a fome e também grandes sinais do céu. Em seguida Lucas fala sobre a vinda do Filho do Homem e também não das parábolas que encontramos em Mateus, mas encontramos a parábola da figueira como uma forma de se estar vigilante e atento quanto à vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, nós temos basicamente 8 sinais do fim dos tempos, numa perspectiva bíblica. Falso Cristo, primeiro sinal; guerras, segundo sinal; tragédias naturais e fome. O quarto sinal, perseguição à igreja. Temos o afastamento e crescimento do ódio como quinto sinal. O sexto sinal, falsos profetas. O sétimo sinal, pecado e falta de amor. E o oitavo sinal, o evangelho será pregado em todo o mundo. Então, respondendo à sua pergunta, a pandemia Covid-19 podemos considerar sim como um sinal do fim dos tempos, como bem registrou Lucas
no seu Evangelho. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, e na próxima quinta estaremos de volta.